Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Maria Cardoso, sejam bem-vindos a mais um episódio do Citalks. Olá, Marco Cardoso, sejam muito bem-vindos ao Citalks. Hoje eu tô até emocionado, entendeu? Porque o cara que tá aqui hoje, ele é um dos fenômenos de TI, entendeu? Um dos caras que mais manjam de TI no país. Eu também acho, e não só isso, é a pessoa que você pode mandar mensagem a qualquer hora, ele responde. Você pode mandar um problema, ele te ajuda a resolver. E até aquelas minhas ideias mirabolantes eu já mandei pra ele e ele viu. Eu só tenho um problema. Você sabe que ele é uma pedra no meu sapato, né? Ah, é verdade. Tivemos aí, já começando a contar para todo mundo, né? Um evento, IT Forum, finalista no projeto de vantagem competitiva. Foi quando eu o conheci. Meu concorrente sentou do meu lado. Márcio Teshima, muito bem-vindo. O famoso Tex. Muito obrigado, bela recepção, né? Muito agradecido por lembrar do meu nome, por estar aqui com vocês. Fico muito feliz, né, pelo convite e por estar aqui com o nosso público, né, prestigiando. Inclusive, deixa eu falar quem que é o Tex, Sim, né? Conta a história toda. Vamos aqui. É líder em tecnologia e inovação, né? Seus 35 anos de experiência o fizeram chegar aos conselhos empreendedor serial. Depois você me explica o que isso significa. Fundou e vendeu 5 startups. Olha. Tem formações por Harvard, Columbia, Princeton. Hoje é mentor de CEOs e CIOs e também atua como advisor. Hoje é o líder técnico e conselheiro do grupo AG Capital. É isso. Grupo AG Capital. Só isso. Só isso. Mas são 35 anos de história, né? Então, assim, mas tem muita ralação aí que a gente ouvir. É o que eu brinco, né? Você não nasceu já conselheiro, é isso? Cara, não. E é o que eu brinco, né? O LinkedIn, ele não conta a história das empresas que quebraram, né? Ele só conta história bonita. Exato. Né? Ninguém coloca o que quebra lá. Sim, Ninguém então, coloca o que assim, dá errado, né? Lá tá bonito, né? E agora, senta comigo, vamos tomar um chopp. Fala, cara, o que deu errado? Os projetos da madrugada, né? As viradas de noite. Isso aí é sempre, né? Mas antes de chegar nessa fase, vamos lá. Vamos começar a entender a vida do Tex, né? Até porque para se tornar esse empreendedor incrível, como assim, né? 5 startups. Então, antes de contar essa história, vamos entender onde você nasceu, Tex. Cara, eu sou caipira do Pé Vermelho, sou de Bandeirantes, Paraná. É uma cidadezinha, quase que nasci com parteira, né? Um médico local, assim, o cara que é o mesmo médico que fez o nascimento da minha mãe e tudo mais, né? Então era um senhorzinho, era isso. O Bandeirante fica norte do Paraná? Isso aí, norte do Paraná. Eu morei 3 anos em Londrina, por isso que o nome não me é estranho da cidade. Eu morei em Londrina. Eu morei em Londrina. Quando você ali na sua infância, adolescência, você já começava a criar empresas? Deixa eu só entender. Assim, a gente veio de família humilde, né? Meu pai é ex-seminarista, né? E meu pai é o único de uma família de 11 que teve a oportunidade de estudar. Porque ele foi para o seminário muito cedo, com 6 anos, né? Ele saiu de lá porque conheceu minha mãe. Mas até antes de sair de lá, meu pai fez 2 faculdades, né? Meu pai é cientista social e filósofo, né? Então, temente a Deus, era um cara que lê o evangelho na rádio, sabe? E meu pai, né, que me deu todo esse caminho de falar, ó, filho, a única coisa que nunca vão te roubar na vida é o estudo. Estude. Conhecimento, né? É o conhecimento. Entendeu? O resto já roubaram tudo, né? Perdi dinheiro, um monte de coisa. Mas o estudo, ele sempre prevalece. E como que foi ali o estudo? Ali, né? Você saiu da escola, já começou a fazer faculdade? Como que foi esse direcionamento? Foi engraçado até, né? Eu vim para São Paulo com 6 anos. Então, saí do Paraná, a família toda saiu do Paraná, a gente veio para São Paulo. Aí, colégio normal, colégio municipal, no bairro, né? Perto do Taboão da Serra aqui. Minha mãe era professora, por isso que Periferia, né? Periferia mesmo. Tá bom na Quer Serra. dizer, ou seja, é uma vida difícil mesmo, Difícil, né? cara. Morei no Jardim Miriam. Quem conhece, sim. Entendeu? Quando eu vim para São Paulo, eu morei no Jardim Miriam. Sim. Né? Então, assim, é uma zona pobre, né? Então, de muita carência. E aí, estudei lá, né? Depois, oportunidades que eu fui tendo foram porque o vizinho olhava e falava, meu, você não fica na rua, meu.
É aquele negócio, né? Me diga com que andas e te direi quem és, né? Mora no morro, você vai andar com quem? Sim. Com um maloqueiro, né? Então, falou, cara, vem cá, vou arrumar um trabalho para você. Com 13 anos, eu fui trabalhar num CPD. Olha só. Com 13 anos. Porque meu vizinho Primeiro, me levou. assim, primeiro emprego assim. Foi. Eu terminei a 8ª série. Olha que legal. Eu terminei a 8ª série. Aí, fiquei um ano sem estudar. Fui trabalhar. Comecei como office boy. Né? Não existia microinformática, né? Não, isso é... Eu, inclusive, aprendi programação lá. Fui programador COBOL. Né? E isso muito cedo. E aí, com 13 anos, comecei a trabalhar. Com 14, eu passei numa ETEC, né, em Pinheiros. E aí, fui fazer eletrônica. Né? Da eletrônica, me levou para engenharia. Assim, tudo porque era próximo, não escolhi. Né? Pô, por que você fez eletrônica? Ah, porque estava no meu caminho, né? Eu passei e deu certo. Né? Você escolheu? Não. Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida Deixa a leva vida eu. me levar. Ah, por que você fez engenharia? Por que você foi para engenharia? Porque estava no meu caminho, eu ganhei bolsa. Né? Então, eu ganhei bolsa no Mackenzie. Né? Então, eu fui aproveitando que a vida foi me proporcionando. Legal. E você era esse aluno aplicado ou não? Ou... Cara, eu sempre fui um aluno aplicado, mas por uma deficiência. Né? Uma deficiência que eu descobri só com 42 anos. Eu tenho TDAH. Né? Eu só descobri que eu tinha TDAH quando meu filho, né, falou para mim, pai, eu tenho um problema. Meu filho com 13 anos. Aí eu fui acompanhar meu filho, né? E aí eu vi, cara, eu falei pra médica assim, cara, tudo que ele tá falando, eu tenho. Ela falou, eu imagino, porque é genético. Né? Então tem uma deficiência, vocês precisam tratar isso. E só que eu só descobri isso com 42 anos. Então, assim, em todos os lugares, eu sempre tinha que sentar lá na frente, copiar toda a matéria, estudar pra caramba pra tirar 5. Entendeu? Então eu não sabia... Pra ser um aluno médio. Pra ser um aluno medíocre. Uhum. Né? Meus amigos pegavam o meu caderno, tiravam xerox, só aparecia pra fazer a prova e tirava 8. Eu falava, nossa, mas eu sou muito burro. Né? Mas a nossa diferença é na concentração cognitiva. Eu só fui descobrir isso, com certeza, aos 42 anos. Né? Vi que meu filho tinha, meu pai também tem. E aí eu tive que adaptar a vida. Né? E aí você toma medicação. Hoje eu tomo tarja preta, né, todos os dias, porque ajuda a gente no raciocínio. Né? Exatamente. Eu sei, esse é um problema que, inclusive... as crianças deveriam ser testadas, né, logo cedo para isso, né, porque hoje, cada vez eu acho que a tendência, inclusive, é aumentar, porque eu acho que não é só genético, eu acho que a gente está imprimindo também de tecnologia numa velocidade tão grande que você já não presta atenção em muita coisa, é uma coisa aqui, outra ali, outra lá, e de repente o foco de concentração já não é mais o mesmo também, não é, Tex? Você vê o acesso a telas. A gente não passou por isso. Sim. A gente brincava na rua. É isso. Né? A gente fazia outras coisas. Hoje, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, todo mundo está ocupado, né? Então, a gente sofre um pouquinho do FOMO, né? E da necessidade de produzir. E a criança, o que você faz para a criança te deixar em paz? Você dá ela alguma coisa que ela quer. Aí a gente dá uma tela. Né? Então, se você for ver aqui na próxima década, nós vamos ter muito problema de cabeça. Né? Então, as pessoas não estão preparadas para isso. Né? Então você vê que a sociedade ela está se mudando. Né? Sim. Então, quando a gente fala de ética na IA, é por quê? Porque a IA vicia. Né? Se você assistiu o Dilema das Redes, né, você vê que os algoritmos são feitos para te viciar nas redes. Sim. Quanto mais tempo tu passa lá dentro, né, e as nossas crianças, todo mundo aí tá ficando viciado nisso. Sim. Né? Sim, crianças, adultos, todas as idades. Todo mundo. De novo, a gente vai falar disso, né? Tecnologia tem um lado bom e tem um lado... Tem. Se não tomar cuidado... É perverso, pode ser perverso. Né? Fala um pouquinho ali das suas experiências, até chegar nesse momento onde você começa ali ter essa pegada mais empreendedora. Ah, claro. A visão empreendedora, né, ela veio de... Como eu estava falando lá que meu pai sempre foi muito humilde e tal, né? O que eu fazia? Eu vendia geladinho, eu fazia pulseira, eu fazia um monte de coisa, engraxava sapato. Por quê? Porque eu não tinha vergonha de pedir dinheiro pro meu pai, porque eu sabia que ele não tinha. Então eu tinha que resolver por mim mesmo.
Então, sempre começou muito cedo. Então, em casa sempre tinha alguma coisa para eu fazer para conseguir esse tipo de situação. E as outras coisas que foram me levando para a tecnologia, não só pela proximidade do estudo, pela curiosidade, mas tudo que eu tinha eu desmontava. Então acho que a gente, sabe aquele moleque que pega um carrinho legal pra caramba, deixa eu ver o que tem dentro, e desmonta. Aí você monta, sobra a peça, mas ele funciona, entendeu? Isso foi me direcionando para o caminho que eu queria, né? E isso me deu muita oportunidade, né? Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu tive oportunidades muito cedo. Então eu fui gestor muito cedo, eu fui diretor muito cedo. E eu falo, né, que eu estou na minha 4ª versão de firmware, né? Por quê? Porque eu tive que me atualizar, né? Sim. Porque como eu fui gestor muito cedo, eu usei muita arma errada, né? Então, era o gestor bravo que batia na mesa, que ofendia as pessoas. Cara, na nossa época não era proibido. Não. Entendeu? Então, assim, assédio moral o tempo inteiro. Hoje em dia é impraticável, né? E eu odeio aquela minha versão, porque eu olho o que eu fazia com as pessoas. Mas era o que a gente tinha também, né? Era quase que, né? Assim, às vezes um pouco mais exagerado, um pouco menos, né? Eu conto uma história que a primeira vez que eu me pedi num trabalho, numa determinada farmacêutica, e eu respondi pro diretor que eu faria em 10 dias, ele pôs o dedo na minha cara e falou: moleque, eu tô deixando você falar o tempo que você quer. Então, cuidado com o que você fala, né? Então, assim, você podia usar os termos ali. Sim. E nem por isso eu me senti ofendido, sabe? Sim, assim, pelo contrário, aquilo naquela época, na verdade, me estimulou, né, a falar para ele assim: então eu vou te entregar em menos tempo, né? Eu acho que foram 7 dias. Depois eu me ferrei. Mas essa é outra história, né? Mas são os desafios da vida que a gente quer abraçar, né? E isso molda um pouco como a gente vai ser. Eu, porque era muito curioso, porque sempre busquei dinheiro fora, né? As coisas foram aparecendo. Tanto que comecei a trabalhar, eu sempre sentei em cadeiras maiores do que eu, né? Por quê? Porque eu me prestava para. Eu falava que eu estudo para isso, eu vou fazer 2000 e pouquinho, 2003, sentei numa cadeira de gerente de projeto PMP. Cara, não era PMP. Eu conhecia gestão de projeto porque eu estudei antes, né? Nem sabia que chamava gestão de projeto. Quando eu fui fazer entrevista na empresa, eu sabia o que eu tinha que falar pro cara para passar na entrevista. Fui contratado, né? Assim, mal sabe ele, né? Que eu não sabia tudo isso, né? E, cara, foi surpreendente, porque eu fiz um baita no resultado. Eu só troquei o data center da Claro no Brasil. Foi o projeto do ano, né? Foram 2 anos, eu troquei o data center da Claro. E no começo do projeto, eles me pediam coisas para fazer que eu não sabia o que era. Eu falava: não, eu tô ocupado com isso aqui, amanhã eu te entrego. Estudava à noite e fazia à noite. Fiz isso uns 4 meses. É por isso que eu falei, tem muita relação na história para contar, né? É aquele negócio, você não pode ter medo, mas se você falhar é muito grave, né? Mas eu sempre corri atrás das coisas. Tinha que assumir riscos, né? Assumir riscos é uma das coisas boas que a gente tem que fazer, né? Inclusive, é uma das características de ser empreendedor, né? Não ter medo. O empreendedor no Brasil não tem medo. Não destemido. Não tem medo. É muito mais difícil ser empreendedor aqui do que talvez em vários lugares. Não dá para dizer que é o mais difícil. Nossas leis, elas existem por quando o legislador gostar dela e quando for bom para o legislador. Quando muda o legislador e ele fala que aquela lei não é boa, até lei muda. Então... né? Deixa uma brecha gigantesca, né? Sim. Aproveitando, fala um pouquinho como que foi... você lembra? Qual foi? Com certeza lembra, né? Qual foi a sua primeira empresa ali que você falou? Cara, a primeira empresa, né? Eu fui sócio, né, de uma grande empresa, que é o Grupo TCI, era a TCI BPO. Eu entrei faturando 12 milhões, faturava 12 milhões, eu saí faturando 500 milhões, né? E... ela foi um grande molde para mim, porque eu tive muita oportunidade lá dentro. A gente chegou a ter 4.500 funcionários, né? Então a gente fazia todo aquele processo de digitalização e guarda. E a gente criou o que era o conceito do BPO, né? Business Process Outsourcing, né? E ela me deu projetos de abrangência nacional para fazer.
E ela foi a primeira empresa que eu fui sócio, né? Então eu entrei lá como gerente de TI em São Paulo. E logo o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Cheguei até vice-presidente, técnico, vice-presidente de operações, né? E foi muito importante para mim. Só que não era uma coisa que eu criei, né? Eu saí da TCI em 2012 e aí eu fiquei em 2013 só fazendo consultoria. Falei, cara, vou ser consultor, vou ver o que o mercado tem para mim. Aí, dentro dessa visão no mercado, eu vi que tudo que eu vendia na TCI era uma coisa que eu queria vender, não o que o cara precisava comprar. Comecei a entrevistar um monte de cliente e fui ver que tinha uma baita oportunidade de mercado para transformação digital, né? E eu falei assim, poxa, eu vou montar um negócio. Aí fui atrás de pessoas que já tinham passado, que trabalhavam comigo, que conheciam de metodologia, de sistemas. Eu falei, cara, eu tenho uma ideia, vamos fazer um negócio? Vamos. Cara, a gente montou uma startup em 4 meses, né? Logo eu ganhei investimento, né? Então, eu consegui investimento anjo, quatro executivos falaram, cara, a gente põe dinheiro em vocês. Né? Então, 2013 para 2014, a gente montou o negócio, cara, faturou 6 milhões no primeiro ano. Né? E vendendo coisas que a gente falava que às vezes não era possível. Cara, eu vendi para Valid. Né? Hoje, quando você emite um certificado digital na Valid, você passa por um sistema deles, chama DocValid. Cara, foi a gente que criou, né, o DocValid. E esse conhecimento fez a gente entrar para outros segmentos. Aí eu fui para o segmento público, né, e a gente vendeu alguns projetos que se tornaram referência nacional. Né? Mas tudo isso também por causa do conhecimento adquirido. Então, não é simplesmente bolei, tive uma ideia e fui fazer. Não, cara, eu sou um dos caras que tem maior quantidade de certificação internacional em cima dessa metodologia que era o ECM, né, que é Enterprise Content Management. Né? Então, eu fui referência e tal durante um tempo. E eu tinha TDAH, não sabia o que era, mas estudava que nem um doido para passar nas provas, inclusive prova de certificação internacional. Né? Que não é fácil, né? Não. Vamos lá, é outro nível de exigência. Não, né? Por exemplo, eu tenho um certificado que chama ECM Master, né? Ele leva 4 anos para você tirar, porque você tem que fazer o projeto e tem que apresentar o projeto para uma banca nos Estados Unidos. Eu nem falava inglês direito, não falo até hoje. Né? Estudei em várias faculdades, eu não falo de inglês direito. Né? Mas por quê? Cara, sou esforçado. Né? Então não tenho fluência, me viro muito bem, entendeu? Então as coisas vão acontecendo quando você mete os peitos mesmo. Né? Mas quando foi a sua primeira carreira de liderança? Você falou que foi líder muito jovem. Foi. Foi nessa empresa de BPO? Não. Ou foi antes até? Foi antes. Foi de 94 a 2000 eu morei no Japão. Eu fui estudar, eu fiz uma pós-graduação no Japão. Eu fiz uma pós-graduação em qualidade. E lá eu tive a primeira oportunidade de ser líder. Né? Então, e no Japão, assédio moral não existe. O cara chama o outro de burro assim. Posso imaginar. Para de ser burro, meu. Falava assim, falava na linha assim e tal. E aí eu recebi uma liderança lá, né? Então sempre fui destemido. Então eu vi que os caras programavam um robozinho lá. Eu comecei a olhar e eu falei, cara, eu sei programar isso aí. E o cara falou, como, né? Como você sabe programar? Você é brasileiro, não sei o quê. Eu falei, deixa eu programar aí. Aí fui lá, fiz o setup do negócio e o cara falou, meu Deus, como é que você aprendeu isso? Eu falei, olhando eu vou você fazer. Aí o cara falou, opa, você vai ser o líder do turno aqui, então quando tiver isso, você consegue fazer manutenção? Eu falei, consigo. Aí recebi a liderança, né? Lá no Japão as coisas são muito quadradinhas, então era uma coisa muito fácil. Né? Então, e eu fazia sempre com força, né? Então, assim, pouco argumento. Então, coisa muito errada, né? Sim. Então, eu fui formado na forja do Japão. Mas essa era a versão de firmware 1.0 ainda. Pobre, bem pobre. Fala um pouco, inclusive, aproveitando dessa sua experiência, até porque são culturas diferentes, né, Tex? Ah, sim. Como que foi essa experiência? Lógico, né, que você tem um histórico aí familiar, né? Uhum. Mas como que você percebe a diferença na cultura brasileira para a cultura Cara, japonesa? muito. Né? Nós somos latinos. A gente pega nas pessoas para falar. A gente
bate na porta dos outros, chega na casa dos outros, aperta a campainha e fala, vamos tomar um café aí. Vim tomar um café com você. Cara, isso não existe no Japão. Você não chega na casa de uma pessoa se não for convidado. O cara fala assim, mas eu não tô te esperando. Eu posso ser seu amigo, assim, eu não tô te esperando, a gente não marcou. Entendeu? Então isso era chocante. Né? Pô, eu não conseguia falar com as pessoas, assim, e tal. E brasileiro, né? Brasileiro, cara, sempre onde tinha barulho, era brasileiro. Bagunça, barulho, a gente fala pra caceta, né? Os times também, assim, aí tem a diferença também na entrega. Cara, pela mesma forma, né? A gente tinha muito pouco mimimi. Isso eu falo classe mundial, porque trabalhava com a gente lá colombiano, trabalhava a gente de vários outros países, assim, também, que são os DKSEG, né? Aquele conceito do DKSEG. O DKSEG é o cara que migra por causa de um trabalho, né? Então, essa palavra, ela fala assim, de um imigrante, né? Então, ele vai lá para aquela região para conquistar um dinheiro e depois ele volta, né? Então, ele é um DKSEG. E tem DKSEG de tudo quanto é lugar do mundo. O brasileiro, cara, se virava, entregava. Sempre entregava. Os outros, cara, cumpria a meta. O brasileiro arrebentava a meta. Sempre, em qualquer lugar. Entendeu? Tanto que tinha lugar que tinha gente de outros países, o cara falava, eu não trabalho com brasileiro. Tinha rixa. Né? Porque às vezes dava problema lá, o cara apertava o botão, chamava o mecânico e falava, tô parado. O brasileiro se virava, com certeza. O mecânico não chegou. Isso, né? Eu dou um jeito. Se virava, aprendia. Cara, a maior parte, né? Todo lugar tem todo tipo de gente, mas a maior parte se virava, né? E batia a meta e fazia as coisas acontecer. Legal. Legal ter essa visão, né? Sim, exatamente. A gente já ouviu isso, inclusive, né? Em alguns lugares, falando lá nos Estados Unidos, né? Como referência. Seus pais eram japoneses mesmo? Meu pai. Não, já eram Meu pai é nascido no Brasil, mas filho de japoneses. Filho de japonês. Minha mãe é loira de olho azul. Você é a azul. segunda geração no Brasil. Eu sou a segunda... sou a terceira geração, mas a segunda no Brasil. Segunda no Brasil. A minha mãe é loira de olho azul. Ninguém acredita. Você é adotado, né? Não, eu puxei meu pai total. Tex, você entende, né? Você percebe que você tem uma, como eu posso dizer, uma engrenagem mental diferente, porque você é um cara muito criativo, né? Eu falo isso exatamente por conta de novo, 5 startups. Então, você tem um pensamento diferente. Você é diferente de um jeito muito bom, inclusive, né? Porque é um empreendedor nato. Né? Você percebe isso? Cara, eu percebo que eu sou mais esforçado do que os outros. Então, muita gente para no meio do caminho. As dificuldades são muitas. A dificuldade, eu nasci com ela. Eu não me enxergava eu achava que sempre fui mais burro que os outros. Né? Então, eu sempre tinha que fazer de forma diferente. Eu tinha que estudar de forma diferente. Né? Eu não sei se... Você pergunta para quem tem TDAH, que ele é uma deficiência cognitiva, pergunta se a pessoa lê livro. Cara, é complexo aprender a ler um livro. Por quê? Porque o cara lê um parágrafo, ele vai pro segundo, ele não lembra o primeiro parágrafo. O cara termina a página, ele volta pra ler a página porque ele não lembra do que ele... A cabeça tá longe, cara. Minha cabeça, ela pensa em 300... Um monte de pop-up aqui. Será que eu tenho? Não. E a gente vai aprendendo com essas coisas. E isso foi me moldando. Eu fui aprendendo como é que eu lidava com isso? Porque eu sabia que era uma deficiência. Era diferente. Né? E isso foi me fazendo ter outras estratégias. Tanto que, como é que eu tirei certificações internacional? Outras estratégias de estudo. E não tinha Google. Não tinha ChatGPT. Era na unha. Né? Prova do... Cara, CCNA Cisco. Eu fui CCNA Cisco. Fui System Engineer Microsoft. Não tem como mentir. Né? Fazer as provas na Brás e Figueiredo lá com a câmera na cara. Sim. Entendeu? Pô, mas por que você fazia tudo isso? Pô, porque eu queria ser bom no que eu fazia, né? Que eu queria... Essas coisas sempre falaram pra mim que isso gera empregabilidade. Quando eu fui fazer pós-graduação, inclusive, que é engraçado, cara, eu fui primeiro suplente. Fechou a classe e eu não fui chamado. Né? Por quê? Pô, na entrevista lá, o pessoal fazendo... fazia uma seleção de executivos para MBA na FIA lá. E eu, cara, não tava no nível deles. Faltando 2 dias para entrar na aula, o cara falou, teve uma desistência, você quer vir? Eu falei, claro, velho.
Eu tô aqui para isso, cara. Você precisa fazer o pagamento e arrumar todos os documentos, porque começa a aula em 2 dias. Eu fiz MBA. Entendeu? Entrei, entendeu? Quase que eu não podia não ter tido essa oportunidade, Sim. entendeu? É verdade. Só quem tem o TDA entende o quanto é complexo, o quanto... Eu lembro de ir para a faculdade, assim, aí estudava na faculdade, aí eu preferia sempre estudar à noite, porque é quando tinha o menor barulho, Você eu não... conseguia focar só no que eu estava fazendo, e era aquilo. Eu tinha que estudar, além da faculdade, eu tinha que ver a matéria de novo lendo, eu tinha que escrever, antes da prova, a matéria, e ainda tinha que assistir vídeo novamente de outros professores para ter certeza daquilo que eu estava estudando. Então, Pois é. É muito complexo mesmo. Assim, Eu escrevi, eu copiava todas as lousas. O pessoal só olha, né, assim. Eu copiava todas as lousas. Por isso que o pessoal tirava xerox dos meus cadernos. Entendeu? Porque eu precisava fixar escrevendo. Se eu ficasse só aqui, a cabeça viajava, assim. Exatamente. Você pensa um monte de coisa. Tem livros que eu olho assim e falo, nossa, eu sei que eu li esse livro, mas sinceramente eu não lembro do que está aqui dentro. Mas eu reaprendi, né? Então, lógico que agora tem vários medicamentos que ajudam, né? Mas na época eu tive que reaprender. Fala, como é que eu faço isso? Estratégias. Perfeito. Fala um pouquinho, até mesmo da sua chegada, então, no conselho. Como que foi? A entrada no conselho ela foi sem planejamento, né? Porque a primeira vez que eu participei de conselho foi no grupo TCI, perto de 2004, 2005, né? A empresa estava crescendo e tínhamos um board lá que era de sócios, né? Então começava lá. Só que era um conselho, por onde comecei, né? Mas a gente xingava. A gente estava entre sócios ali, então, cara, era agressivo, né? Meta, trabalhar, todo mundo tomava cerveja no final. Mas era um estresse, porradaria, né? Então eu comecei ali. Saí de lá, comecei a criar coisas, né? Então a primeira startup que eu criei foi a Efficient, né? A Efficient, depois eu fiz um M&A, eu fiz uma fusão com a SBS, aí a gente virou a SBS BPO. Vendi ela, né, para um grupo de advogados, que era a JBM Mandalite, e a gente criou a Fint, né, Fint Soluções, gigantesca no mercado hoje. Mas sempre com produtos voltados ali à tecnologia? Cara, essa é até uma pergunta que eu não respondi da Maria. Tudo que eu fiz, ele sempre foi a mesma coisa. Mas o que eu uso aquela mesma coisa? Tudo tem a ver com transformação digital. Eu aprendi, né, como é que eu fazia transformação digital usando os conceitos do BPO, que é uma coisa que eu vivi, né, e fazendo com que eu desintermediasse muita coisa, que tirasse o trabalho de mão de obra das pessoas. E então, tudo que eu vim fazendo nas startups que eu criei, elas serviram para entregar maior facilidade para o usuário final e gerando automação. Né? Então, foram 5, né, todas elas para B2B, todas foram adquiridas e essas coisas me levaram para os conselhos. Porque eu criei e fui adquirido. Aí eu subia para o conselho da empresa, né? E não era uma coisa que... Cara, eu quero ser conselheiro. Era obrigado. Entendeu? Se eu fui adquirido, você vai participar lá. Então não é uma coisa que eu vou me preparar para. Eu quero ser conselheiro um dia. Eu não sabia nem o que era. Na verdade, você se preparou depois, né? Viveu, teve a vivência e aí você fez formação posterior, né? Foi, porque a gente vai conhecendo, o conselho é muito interessante, né? Um conselho, porque você vai conhecendo outras pessoas que já praticam, já profissionais. E aí você vê, eu precisava me moldar, né? Então, nas minhas versões de firmware, eu tive que ir me moldando para as coisas que eu fui fazendo. E você vai copiando as pessoas, né? Então, até para conquistar rapport. A pessoa tem que enxergar em você. Na nossa época, rapport era muito importante. Sim. Né? Então, hoje quase não se fala, mas o rapport é muito importante. Então, como é que você faz o rapport? Pô, você se molda pela pessoa e vai seguindo. Então, eu tive que me moldar ao conselheiro e depois conversar com eles, até para ser aceito. Né? Porque antes eu era um dos sócios, antes eu era... E depois começa a acontecer que, dependendo do seu desempenho, né? E essa é a jornada do conselheiro, você vai ficando conhecido, você tem competências, capabilities que te levam a estar ali
E os outros conselheiros que atuam com você naquele conselho te levam para outros conselhos. Né? E as coisas vão acontecendo dessa maneira. Então, eu entrei nos conselhos por uma obrigação, né? Foi ruim, foi duro, depois eu tive que ir me moldando e depois fui estudar. E aí eu fui estudar para chegar onde eu cheguei hoje. Eu não sei se você sabe, mas eu fiz um curso de conselheiro com este senhor aqui. Conselheiro de startup. Né? É isso aí. E é diferente, né, Tex? Ser conselheiro de uma startup e de conselheiro de uma empresa já madura, né? Cara, o conselheiro de startup, ele tem... primeiro que muitos conceitos estão caindo já, né? Mas disse que o conselheiro de empresa mais madura, ele não... Ele tem uma regra que fala assim, que como que é? Eu coloco o nariz, mas eu não coloco a mão. O conselheiro coloca o nariz nas coisas, mas não coloca a mão. Eu não acredito nessa frase, né? Eu acredito que o conselheiro tem que agregar valor. Ele tem que conhecer do produto, tem que conhecer o cliente, tem que conhecer como é que eu entrego, entendeu? Para olhar e falar assim, poxa, tem melhores formas de fazer. Você conhece? Às vezes as pessoas não conhecem. Sim. E aí você ficar olhando pelo prisma de uma reunião de conselheiro, né, de conselho, o PowerPoint que te entregam, cara, fica muito pobre. Você tomando decisão de coisas importantes em cima só daquilo. E por isso que eu não acredito nesse modelo. E este é o modelo que as startups já trabalham. Porque os conselheiros de startup, ele é um cara mais hands-on. Né? Por quê? Primeiro porque uma startup ela não tem essa pompa toda. Né? E ela quer pessoas que eles chamam às vezes de advisor, às vezes de conselheiro, que agregam valor. Né? Que tem alguma coisa que eu não tenho, né? Competências, e que me ajudam naquele momento, naquele crescimento. Então, é um cara muito mais hands-on. Voltando para a pergunta, o conselho de uma startup, né, o conselheiro, é muito diferente. Por quê? Porque você não precisa implantar toda aquela rito de governança. Você tem que entender o momento da startup, né, para você saber o que você precisa ter para o próximo round, né, para a próxima etapa dela. Então, não adianta você falar, não, temos que ter governança e fazer tal coisa. Pô, eu nem estou em fase de captação, então vou gastar um baita de um esforço que eu devia estar olhando tração e estabilização. Você ainda está, né, estabilizando o produto. Exato, né? Product Market Fit, entendeu? Então tem um monte de outras coisas que tem que ser feita. E se você não souber esse timing, você gasta energia no momento errado. Energia ou dinheiro também. Dinheiro. Que não deveria estar ali naquele momento. Né? Exato. Você vai gastar energia de um monte de gente e não é o foco principal daquele momento. Você tem que saber qual que é o timing do negócio. Fala pra gente um pouco aí da importância, Tex, das empresas terem realmente ali um conselho mesmo. É uma frase até de brincadeira, né? Fala assim, poxa, é caro ter um conselho. Cara, é pura mística, né? É caro não ter um conselho, entendeu? Então, assim, por onde eu passei, eu vi o negócio sendo transformado, né? Conselheiros muito experientes, né? Que estão olhando pela empresa com outro prisma e ajudando o empreendedor. Por quê? Porque o empreendedor não consegue olhar tudo, né? Então, que nem o Grupo AG Capital, né, que eu entrei, né? Foi feito um hunting pela Exec, passei. O conselho lá é muito forte, mas é muito forte. Tá a Thaís Pegoraro, né, que é uma pessoa, da área de pessoas, né, gente e gestão, cara, absurda, né? Ela é agente de gestão, mas ela não é fofinha. Não é só DHO, não, ela pensa no negócio, né? Ela fala de faturamento, ela fala de meta, né? Então são coisas que você não vê gente de gestão falando de forma aberta. Tá a Renata Afonso, ela só foi a fundadora e CEO da TV Tem. Ela foi CEO da Fox, CEO da CNN. Né? Tá o Eduardo Glitz, né? Ele é um dos fundadores da Startse. Né? Ele é o controlador da Startse, ele é o presidente do conselho. Né? E da onde veio o Eduardo Glitz? Ele foi o sócio do Benchimol, né? Quando a XP, né? Quando a XP ela saiu daquele momento de software para ser toda a parte de consultoria. A empresa que ele trouxe, né, que ele foi atrás, foi a do Eduardo Glitz. Eduardo hoje tem, cara, absurdo, é um monstro de vendas, né? Tem um fundo aí com coisas gigantescas escalando. Então, é um conselho e não é um conselho de administração, né? É um conselho consultivo e que está moldando a empresa
para outras coisas. Então, assim, a gente olha em um ano o quanto de direcionamento já foi dado, por exemplo, ali no Grupo AG Capital, e quanto o grupo cresceu. Então, e se não tivesse? Né? Qual a importância de ter alguém que tem um viés de tecnologia nos conselhos hoje em dia, Tex? Cara, eu acho que é primordial. Não existe empresa que vá para frente sem tecnologia. Eu digo tecnologia, tudo que põe na tomada. Tá? Então, é uma indústria. Pô, vai precisar de tecnologia. O cara vai precisar de um RP, né? Vai precisar de PCP, vai precisar de um monte de coisa. CRM, WMS. Toda a sopa de letrinha. Né? Um Master Data, entendeu? O cara vai Data trabalhar Lake, com IoT. Data entendeu? Lake, IoT. Então, IA agora. Se o cara não está preparado para isso, se ele for um cara old school, né, os caras vão só olhar indicadores, mas não vão olhar um monte de oportunidade que ele está deixando para trás. E essa oportunidade não vai levar ele para o próximo nível. Porque os concorrentes que estão olhando já estão indo para o próximo nível. A diversidade a diversidade de conhecimento ali dos integrantes do conselho é muito importante, né? Precisa estar com... São vários olhares, né? E o cara que olha a tecnologia hoje, né? Então, não é simplesmente só olhar a tecnologia, né, com uma visão de sustentação. Tecnologia hoje, ela é muito mais importante do que antes. Tem até uma figurinha que eu gosto, que fala assim, chegou a sua vez. Né? Então, sai um CIO da mesa das crianças e vai para a mesa grande, assim, sabe? Por quê? Porque o CIO, ele tá na mesa dos conselhos hoje. Sim. Né? É muito importante porque ele faz parte da estratégia. Então, e isso faz toda a diferença, né? Porque hoje não tem como dissociar, e isso eu acho que eu vou falar mais de Brasil, até pelos contatos que eu tenho, né? Assim, muitas empresas ainda não entenderam que tecnologia é estratégico, né, Tex? Porque, assim, eu falo desde o básico, né? Eu posso desligar o sistema? Você vai continuar vendendo, comprando, faturando, sei lá o que mais, né? Só que tem muito gestor que ainda entende que a tecnologia é só isso, né? Na verdade, você tem um outro passo da tecnologia ali, né? Tem a ambidestria corporativa por trás disso. A ambidestria é absurda, né? Então, assim, tem muita empresa que ela está trabalhando na redução de custo. Ela não está buscando entrega de valor. Porque se ela for uma empresa que escuta o cliente dela, que vá entender o que o cliente precisa, ele precisa de outras coisas. Até o cliente dele, para ele ouvir, né? A gente brinca que pós-pandemia, nova economia, o cliente mudou. Entendeu? Coisas que eram certeza não são mais. Por quê? Porque as pessoas mudaram, né? Tem outros adventos. São comportamentos diferentes. O comportamento mudou. Se o comportamento mudou, tu tem que acompanhar, porque seu produto vai parar de vender. Né? Então, várias empresas ainda não passaram por isso. A única coisa que essas empresas enxergam é: estou perdendo mercado, estou perdendo receita, mas não sabe se mexer, olhar para isso. E não enxergam que tecnologia também está em todo o marketing digital, entendeu? Porque toda a parte do digital, ela é tecnologia. E não está só na mão do marketing. Pura, né? E não está só... Que hoje, muitas vezes, está na mão do cara que olha o marketing. Pô, mas não é só o cara que olha o marketing. É porque existem os insights que vêm de fora e a gente faz as melhorias, mas esses insights, ele deve entrar também para a linha de produção. Por quê? Porque eu tenho que melhorar o meu produto. Se eu não tiver esses insights, quem é que está conversando? Né? Porque o mercado, ele precisa de outras coisas. E se a gente não souber escutar o mercado, eu vou continuar vendendo, que nem eu vendia no passado. Eu vendo o que eu quero, não o que o cara precisa comprar. Sim. Só que isso normalmente tem uma curva decrescente, né? Ao longo do tempo. É isso, o cara vê perda de faturamento. Né? Vê perda de faturamento, perda de margem e culpa a China. Fala, os caras vendem mais barato. E se não mexeu bem, não cuidou bem do seu caixa, pronto, né? Não, aí foi embora, né? Por isso que muita empresa familiar, né, que não está tratando de sucessão ou olhar para um olhar de inovação, e aí você falou uma coisa importantíssima, que é a ambidestria corporativa, que é você olhar melhoria, né, do que tenho hoje e como é que eu passo para o outro nível. Né? Então, como é que eu faço outras coisas pensando em inovação, nem só em disrupção, mas como é que eu trago um olhar diferente para dentro do negócio. Ou seja, capta o dinheiro da sua vaca leiteira, isso, né? investe. E bota naquele item que ainda não está nem previsto. Olha o né? mercado. O que o seu mercado está precisando
que pode ser, cara, pode ser inclusive coisa que nem tem a ver totalmente com a sua entrega hoje. Entendeu? Mas o seu cliente é o mesmo. E eu acho que um grande exemplo disso que eu gosto, né? Isso é cases aí, né? Case fora, né? É a questão da Ambev, por exemplo, com o... Nossa, fugiu o nome agora, né? Na hora do ao vivo aqui. Opa! Do Zé Delivery, né? O Zé Delivery é um outro produto da Ambev, não é cerveja. É um outro conceito, né? Toda a parte do BI ali, né? Que foi feito de... Né? Vem tudo através da tecnologia ali, né? E se não tivesse prestado atenção na tecnologia, não chegava onde chegou. A Ambev vende produto dela e dos outros. Total. No Zé Delivery. Total. Qual é o problema? Eu conheço uma lógica. Eu trabalhei com um cara, Tomás Yazima. O Tomás Yazima era o cara na Ambev que colocava preço da cerveja na ponta, assim, sabe? E dentro de várias estratégias, o cara era um absurdo, né? Ele foi meu CEO e ele criou coisas absurdas. Quando eles começaram, eu vi coisas que foram criadas, por exemplo, preciso colocar refrigerador, eu quero fazer comodato de refrigerador dentro dos bares. O que isso tem a ver com o negócio? Vamos entender. Não, vamos fazer porque isso é importante e tal, o cara às vezes não dá uma cerveja gelada e eu quero que o meu cliente tenha. Ótimo. Essa é a visão primeira, né, que você tem desse negócio. A outra visão, ele falou o seguinte, cara, num primeiro momento, eu não vou obrigar o cara simplesmente colocar a minha cerveja dentro do refrigerador. Eu vou deixa o cara colocar tudo. Sim, mas qual é a estratégia? Eu sei a capacidade do freezer e eu sei quanto ele está comprando de mim. Então, se ele não está comprando o resto, é porque ele está comprando de outro. Ele falou, caramba, velho, que pensamento absurdo. Né? Porque pela capacidade do freezer e ele não está comprando tudo, ele sabe qual que é o espaço de mercado que ele tem e ele vai atacar esse negócio. Eu falei, caramba, cara, é uma visão completamente diferente do negócio, entendeu? E deu muito certo, né? Deu muito certo. Sim. Porque ele sabia, ele falava pros caras, tipo tirar pedido, né? Tá aqui, o cara tem capacidade de, sei lá, 300 e você só tá vendendo 100. Tem 200 pra você tirar lá, vai lá. Vai lá conseguir. Tem 200 para você conquistar. Conquistar. Tem espaço para você conquistar. Entendeu? O que a gente precisa fazer para conquistar isso aí? Entendeu? Então, cara, é uma lógica diferente, né? Sim. Então, muito interessante. Tex, como tantos erros quanto os acertos, né? Ali, você sendo empreendedor, hoje moldou o Tex, né, ali na cadeira de um conselho. Uhum. Putz, erro e acerto é assim, é aquele desenho do lápis, né? Você vê um lápis toquinho, tudo utilizado e um lápis novinho lá, né? Eu sempre fui o lápis toquinho, né? Por quê? Porque eu usei muito, né? Então, assim, eu fiz muita coisa. Como executivo, cara, você não precisa ser 100% certeiro. Você tem que medir os impactos, cara, e acerta no mínimo 70%. Só que vai para frente, né? Então tem coisas que você tem que fazer não tendo completa certeza. Porque tem um time importante, né? O time to market para fazer essas coisas. O risco, né? Se você não aceita o risco, como é que você inova? Como é que você muda um processo? Porque o conforto das pessoas é entregar um processo que já funciona. Porque eu já sei o que tem que fazer. Eu vou continuar aquele processo. Por isso que muitas empresas não têm uma aderência à inovação. Porque a inovação faz mudança de processo. Né? E os próprios executivos sabotam a inovação. Por quê? Porque o cara está no dia a dia. Tá cuidando da tal da vaca leiteira. Da vaca leiteira. Verdade, né? Por que nasce o Nubank e o Nubank não nasce dentro de um Itaú, por exemplo? Pois é. Né? Ou não nasce dentro de um Santander, porque aí vale para qualquer um, né? Aqui não é uma exatamente menção a isso, né? Porque não está olhando o que está acontecendo ali na frente, né? Exatamente. Não dá tempo, né? E aí, cara, acerta 70% do tempo, né? E aí você vai melhorando, né? Aí eu entro no ágil, né? Eu entrei no ágil muito cedo, né? Então eu aprendi Lean quando eu estava no Japão, aprendi
gestão de projeto, PMI, aprendi Lean quando eu estava no Japão, aprendi ISO quando eu estava no Japão. E isso moldou muitas características minhas, né? E por aprender, eu nunca tive medo do erro. Eu errava dentro de algumas medidas, né? E conseguia corrigir. Então, quando a gente aprende esse tipo de conceito, tu erra rápido para poder melhorar a direção. Então faz parte o erro. Cuidar só da margem do erro, né? Exato. Não estraga, né? Não estraga o negócio. Qual inovação, ou quais, né? Agora é mais fácil falar em quais inovações recentes aí anda mais te empolgando aí? Cara, vou ter que falar de IA, né? Porque ela é disruptiva. Eu estou usando, recentemente, eu estava na fila para usar o Manus. Não sei se vocês já viram. Comentamos isso na gravação do episódio anterior. Eu falei, preciso dar uma vasculhada nisso que eu vi agora, recente. Cara, acho que faz uma semana. É assustador. Um prompt de 2 linhas. Eu falei assim, eu quero criar um omnichannel para tal site. Né? Falando, eu quero que faça isso. Ele começa a fazer omnichannel. Ele busca todas as opções de omnichannel. Ele estuda os softwares de mercado. Ele fala o que tem de melhor, e aí ele olha o meu site, aí ele fala assim, olha, pela sua necessidade, e aqui eu vi que você tem rede social disso, seu omnichannel tem que ter isso. Eu não fiz mais nada, ele vai fazendo raciocínio. Ele falou assim, eu vou construir, né? Ele começa a fazer a construção, ele cria um GitHub, coloca todo o código dentro, ele publica o código. Cara, não só isso, ele corrige, depois ele faz o teste sozinho, de navegação no site e tudo mais. Ele corrige e depois no final te entrega os manuais. Ele me deu manual de arquitetura. Não, eu trabalho de uma squad numa sprint. Entendeu? Então, quanto custa uma squad numa sprint? O cara me entregou em 30 minutos. Então, assim, é assustador o que esses multi-agentes estão fazendo. Entendeu? E como é que ele chega nas coisas. Então, assim, eu fiquei impressionado. Eu fico usando algumas ferramentas, né, e fico provocando. Uso bastante, né, com o meu time. Eu sou um dos que incentiva, cara, você já é um bom programador. Cara, o que você está usando? Usa tal ferramenta. Entendeu? O cara, quando já é bom, o cara pega uma IA, o cara ganha produtividade. Porque o cara já é bom. Não o medíocre que é júnior e se passa por uma coisa maior porque ele usa Faltam vários conceitos básicos, né? Então, o que a gente está vendo é que tem... quem tem base é uma supervitamina. Foi exatamente o que a gente falou, né? Na gravação agora anterior. Por coincidência, né? Foi mesmo. Abordamos Rômulo, esse mesmo né? tema. O Rômulo da Lamotta, né? Da importância do profissional, ele do já profissional ser ter de a base, fato... né? Falamos de lógica, por exemplo. Falamos de lógica. Eu falei que na minha época o curso de lógica... Tinha 6 meses. Eu fiz lógica. Não botava a mão no código. Zero. Era reguinha. Zero. Era reguinha, desenho, fluxograma ali. Isso. Né? Isso suando ali. Depois mostrava a lei pro instrutor e falava assim, tá faltando 1 zilhão de passos aqui. Não é? Exatamente. Eu fiz QA Facom, né? Fez a Facom? Eu fiz Paulista. Facom. Quando eu fiz COBOL e usava muito isso aí. Eu fiz Servimac. Me veio na cabeça agora. Olha eu só. estava tentando lembrar. O que era? Eu fiz Servimac ali atrás da Tiradentes, atrás da FATEC, né? Sim, atrás da FATEC. Atrás da FATEC. E Tex, como que você escolhe tecnologia, não só para as empresas que você já passou, até mesmo para a sua vida? E para agora, né? Nesse pra modelo já. da G Capital que você está agora, como é que... Cara, conta um pouquinho desse momento para a gente. Perfeito. A G Capital é um grupo, né, tem 3 empresas dentro, é um grupo focado em compliance tributário. Né? Então ela olha todo o compliance tributário das empresas. Então tem algumas coisas que só a G Capital tem. Por exemplo, ela faz toda a parte de levantamento tributário e compliance em cima de folha de pagamento. Então toda empresa que tem mais de 50 funcionários é cliente. Né? E, cara, a AG ela tem já 10 mil clientes atendidos, já recuperou mais de 7 bi, né, para os seus clientes, olhando essa parte de compliance. Dentro desse processo, né, então, que tem dentro da AG, cara, usa-se muita tecnologia. Né? A gente começou utilizando IA não generativa, né? IA comum, machine learning, modelo de dados,
para a gente fazer todo o entendimento do que precisa, porque o cruzamento de dados, né, que é um dado que vem do e-social, ele não é inteligível pelo humano. Né? Então você precisa pegar aquele dado, precisa enriquecer o dado, você precisa parsear e você precisa colocar ele num formato que você consiga fazer análise. E o nosso compliance tributário, ele criou tudo isso. E hoje a gente faz isso 100% eletrônico. O grande diferencial competitivo é a tecnologia. Né? Então todo o processo que a gente tem dentro das nossas esteiras, tem muito processo de hiperautomação, né? Tem muito processo de IA, machine learning, modelo de dados, e a gente foi aprendendo a cruzar isso. Né? A gente pegou várias fontes de dados para começar a cruzar e tem insights. E a gente tem times de técnicos, né, especializados que olham a parte técnica mesmo de confronto, e a gente tem fóruns específicos para olhar mudanças de lei, porque a gente até brinca, né, que a gente está num manicômio, né, fiscal. Sim. Mudam 460 mil regras, né, tributárias por ano no Brasil. Entendeu? Então, assim, quem é que acompanha? Né? Então, assim, às vezes até era uma mística do passado, né? O contador ou o advogado falava, não, a gente está aqui, não temos problema, vocês vão achar problema nosso. Né? E vão falar para o CEO da empresa que nós deixamos passar tal coisa. Isso era coisa do passado. Por quê? Porque hoje é tão claro a quantidade de mudanças que não dá para acompanhar. Quem é que mexe no RP o tempo inteiro para mudar o sistema de folha e mudar os critérios do sistema de folha? Perante o quê? Perante as novas regras. Quando surge uma nova regra? Através de uma simples mudança jurídica. Né? Então essa mudança jurídica ela nem é acompanhada muitas vezes pelas empresas de software. Entendeu? Por um uso de uma jurisprudência, por uso de novas fontes. Ela prepara o sistema, mas ela não faz toda essa atualização jurídica. E é isso que a gente ajuda as empresas hoje a fazer. Né? Então, o grupo, que são 3 empresas, é a AGTEX, que faz toda a parte de diretos e indiretos, e a Agnes, né? Que a Agnes ela nasceu nesse modelo ambidestro para matar o serviço da AG. Né? Por quê? Porque essa aqui faz o compliance tributário e faz as compensações, e a Agnes nasceu para que as empresas não errem mais. Então ela já impede o erro de partida. Então ela fala assim, ó, você está errada. Entendeu? Já é uma plataforma SaaS que vai ganhar uma escala absurda. A gente está nesse processo agora de escala desse produto. E está num processo de integração também das companhias. Tá. A gente deu alguns passos importantes. Então, por exemplo, a Agnes ela já está atendendo a folha de alguns estados. Então, a gente até foi premiado pelo estado do Amazonas, né, que foi o primeiro estado ganhou como a melhor entrega para o e-social, né, de todo o Brasil. Então, ele acabou de ganhar essa premiação e é o nosso produto que faz essa validação. Né? Então, isso já é muito importante porque quando a gente fala de compliance, eu não só elimino multa, então o Estado poderia pagar N multas por coisas que não são seguidas, e são N leis, N normas, né? Como a gente também olha o que ele já pagou a mais. E aí ele pode também se usufruir daquele dinheiro que ele pagou a mais, ele tem como fazer a restituição. Então, cara, a folha do Estado do Amazonas são 120, 130 mil funcionários. Bastante gente. Bastante gente, né? Uau. Você tem, Tex, uma trajetória de sucesso, né? Uma trajetória de sucesso. Você hoje, né? Você olha para trás, você consegue ter essa percepção de quantos degraus você já venceu desde lá de trás, desde o garoto, né? Sim, é claro. Eu sempre busquei isso. Né? Lembra daquele negócio que eu não queria pedir dinheiro para meu pai? Eu nunca quis pedir dinheiro para ninguém. Depois lógico, essa é uma crença limitante. Né? Então, eu tive que tirar ela também, né? Numa das versões minhas. Por quê? Porque crescer com dinheiro próprio dói muito. Então, eu aprendi a trabalhar com fundo de investimento, aprendi a fazer captação, né? E crescer com dinheiro dos outros acelera o crescimento, né? Deixa a coisa mais rápida. Então, a gente vai aprendendo essas coisas ao longo do caminho. E como que você enxerga, aqui falando agora, previsão de futuro aqui, como que você enxerga aí o futuro das fintechs aqui no Brasil? Cara, tudo é fintech. Qualquer ecossistema que tenha um grupo de empresas, um grupo
que tenha um fim específico pode fintechizar. Então, assim... Todo mundo pode ser banco hoje, Todo né? mundo. O que tem de plataforma de Bank as a Service que pode ser utilizada é qualquer ecossistema. Eu acho que se você tiver um número de clientes razoável, né, eu não sei qual é esse número, talvez você tenha mais assertividade, vale a pena você criar um banco. É fácil hoje, já está tudo pronto, né? É só falar com o pessoal. Existem algumas pegadinhas, né? Porque tem coisa que é lei, então você tem que tratar como lei. Quando a gente fala de banco, eu montei um lá junto com a Starbucks e a gente descobriu coisas assim, né, no Brasil. Cara, o software, ele é só 30% do banco. O resto, toda a parte de compliance, toda a parte de anti-money laundering, toda a parte sistêmica que precisa ser formalizada, cara, ele é 40%, 60% do trabalho que precisa ser feito. Né? São processos e equipes que garantem toda a entrada do dinheiro e a normalização. Cara, quem consegue entender essas coisas e tá em um ecossistema, cara, ganha dinheiro. Né? Por quê? Porque tem margem para isso. Né? Tem muito ecossistema desassistido. Né? Perfeito. Agora eu vou ter que perguntar, já está pensando na sua próxima startup? Cara, eu ainda tenho algumas investidas, então faz parte do meu processo de não colocar o dinheiro na mesma cesta, né, os ovos na mesma cesta. Então eu já tenho algumas investidas e tenho uma delas acelerando já. Né? Então sempre falando de transformação digital, né? Essa muito focada em produtização. Então a gente entra, por exemplo, numa empresa comum que tem as suas dores e trabalha no seu modelo antigo e a gente ajuda essa empresa a chegar no novo patamar de produto. Olhando toda a parte de metodologia, olhando ágil, né? E falando visão de mercado. Como é que eu entrego experiência? Experiência do cliente. Exatamente. Então, já tem coisas andando. Eu invisto em outras coisas também. Tenho 6 investidas agora. A cabeça não para, né? A gente... Eu gosto de ajudar as pessoas. Quando aparece uma coisa interessante e eu vejo que eu consigo contribuir, eu não sou o cara que põe dinheiro numa startup e, cara, eu sou o anjo, põe dinheiro e se vira aí. Não, eu participo dela. Se couber espaço para eu participar dela, aí eu, inclusive, posso pôr dinheiro. Né? Caso tenha, né? Sempre que a gente tem, porque você monta 3, 2 quebram. Não, você monta 6, 2 quebram. Não, desculpa. Você monta 6, uma dá certo. Só que você gasta o dinheiro com as outras 5 também. Né? E é um processo. Você tem que ver que aquilo lá é um investimento. E essa que der certo, ela tem que pagar o prejuízo das outras. E ainda trazer um lucro. Tem que trazer, senão a gente não para de pé. É bastante desafiador, sem dúvida. É muito legal. Bom, Tex, indo aqui já para a reta final, que, nossa, o tempo passou rapidinho. Né? Bom, o que você faz ali quando você não está criando uma empresa? Não está criando a empresa. Você não está criando uma empresa. De CIO, CTO. Exatamente. Não está estudando alguma coisa nova. Não está lançando uma startup, quando não está... Enfim, aquele momento que você consegue, eu não sei em que horário que você consegue parar para realmente, assim, o que você gosta de fazer para se desligar um pouco? Eu estou no meu segundo casamento. E esse meu segundo casamento me deu 2 filhinhas. Então, a minha vida hoje é as minhas 2 filhinhas. Eu já tenho do primeiro casamento João Pedro, de 19 anos. Né? E agora eu tenho a Maria Eduarda com 2 anos e 8. E a Lívia com 9 meses. Nossa, não. Então, eu tenho bastante coisa para me ocupar. Tex, agora eu vou falar aqui para você um pouquinho de como seus times, pessoas que trabalharam com você ali, o veem. Só que foi difícil fazer isso aqui, porque o Tex tem um número de indicações, assim, que é absurdo, entendeu? Não coube na página, entende? Então, é muito admirado e isso é muito bacana, né? Mas vamos lá. Márcio Teshima é um líder visionário e multifacetado, admirado por sua capacidade de unir estratégia, inovação e execução com maestria. Reconhecido como um pensador de futuro, é frequentemente descrito como alguém que antecipa tendências, inspira transformação e constrói soluções criativas e eficazes. Seu perfil hands-on e sua habilidade
em navegar por contextos complexos, fazem dele um parceiro confiável, um conselheiro de alto valor. Tex é também celebrado por sua generosidade em compartilhar conhecimento, pela empatia no trato com pessoas e pela autenticidade na forma como lidera, sempre com foco em impacto positivo e crescimento sustentável. Baita Firmware 4.0, cara. Rapaz, Firmware 4.0 de Rapaz. respeito, viu? É uma descrição que eu até me impressiono, né? Porque é gostoso ouvir isso. Né? Então a gente enxerga que chegou no caminho certo, né? Então hoje a gente... E a gente Tá mesmo numa não outra sabe fase. disso, né, Tex, normalmente, né? Você tem uma noção, mas a gente não sabe o quanto Com essas ali palavras, ela não. sabe. A gente sabe hoje você faz o bem, né? Mas a gente busca o bem. Né? A Maria falou, o cara que ajuda a gente em qualquer hora. Cara, faz parte de mim. Eu ajudo as pessoas. Tem um monte de gente desempregado. C-Level Tics tem um grupo ali, né? Open to Work. Né? Cara, eu ajudo gente. Cara, faz 30 anos que eu indico gente pra lá e pra cá. Então, no mínimo, assim, no mês, eu indico umas 3, 4 pessoas. Por que eu faço isso? É ativo, cara. Sim. Sabe? Tem gente que eu nem conheço. Né? O Jansen tava precisando de um cara, eu lá no C-Level Tics tinha um cara com perfil de vendedor, indiquei, o cara entrou, nem conheço o cara que eu indiquei. Falei, Jansen, só vi o currículo aqui, chama o cara para conversar. Entendeu? Então, vai acontecendo. Né? E isso abre muita porta. Né? Eu sempre fiz isso desde cedo. Né? Então, tenho boas referências. Isso é muito bacana. E eu realmente, quando eu falei com muita verdade mesmo, porque não teve uma mensagem que eu mandei para o Tex que ficou sem resposta. Inclusive, na verdade, a última que você falou do almoço, eu que não te respondi. O Tex convidou a gente para o almoço, só para você saber. estamos devendo, né? A gente está devendo um almoço para ele. Mas para que a gente não está devendo ultimamente? Não, vocês têm uma vida tão complexa quanto a minha, né? Tá divertido. Diga-se de passagem. Tá divertido. Tá Por divertido. isso que a gente começou aqui falando assim, olha, nesse ano, de verdade, foi o único final de semana, foi esse do feriado que a gente não trabalhou. Porque até no carnaval a gente ainda pegou para fazer algumas coisas. Carnaval trabalhou. Tex, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação aqui com a gente. Né? A gente aprende sempre, aprendeu muito hoje com você. E o agradecimento também, não só, né, mas por estar sempre com a gente, por sempre retornar, por sempre nos atender quando a gente precisa, né? Colaborar, né? Sempre colaborar. Então, assim, com todo esse trabalho que você faz, com tudo que você tem ali girando ao mesmo tempo, você abre esse tempo aí para falar com a gente. E, então, gratidão por isso. E mais uma coisa, se quiser deixar um recado para a turma toda, falar sobre a área de TI, como a gente está precisando de gente boa ainda, ou qualquer outro recado, manda o teu recado final aí. Cara, legal, vou mandar um recadinho olhando para nossa câmera aqui. O mercado de TI é um mercado pujante, com muita necessidade. O que eu tenho visto ultimamente é que muitas pessoas que não nasceram TI têm se transformado em TI. Mas por que isso é bom também, né? Você se aventurar? Porque você conhece o negócio por outra perspectiva. E não é mais o cara conhecer código, o cara tem que conhecer negócio. Né? Então, quando as pessoas conhecem do negócio e aprendem tecnologia, fica muito mais fácil para ela onde aplicar, porque ela conhece os gaps do negócio. É diferente eu pego um problema e dou na mão de um desenvolvedor e explico para ele o que é aquele processo. Muitas vezes ele vai fazer direito, mas ele vai fazer o by the book. Sim. Não o extraordinário. A diferença em conhecer o negócio, ela é absurda. Né? E no mercado de tecnologia, ele é um mercado que paga bem, é um mercado que, se você for fiel, vai ter retorno muito rápido, né? E é um mercado que é para toda a vida. A ForCycle, que foi a última startup que eu vendi, ela tinha um processo ESG muito importante. Então a gente começava a pegar pessoas que passavam só na prova de lógica. Você falou de lógica. Então a pessoa passava na prova de lógica e a gente formava ela em tecnologia. Né? Então, desde o zero. Então, cara, eu tive ex-policial. O cara era policial, deixou para trabalhar com a gente. Que a gente brinca de orelha seca, né? Que é auxiliar de pedreiro. O cara é auxiliar de pedreiro. Né? Então, começou com a gente e fez isso. E de qualquer lugar do Brasil. Entendeu? A gente pegava a única coisa que o cara precisava ter é link de internet. Entendeu? Você fala, lá no final do Tocantins tem internet, a gente forma você. Né?
E a gente mudou a vida de muita gente, porque uma característica nossa, né? Você pega um cara júnior, 4,5 pau CLT. Cara, o cara ganha o maior salário da família. Sim. Né? É isso, né? Trabalhando dentro de casa. É. Né? Então, se conseguir se empenhar, porque o próximo passo desse cara hoje em dia, ele sai dos 4,5 para 8. Sim. Não leva 2 anos. Se bobear, ele tá trabalhando para fora, né? Ganhando em dólar, ganhando em euro. Se falar inglês, ganha na hora. Né? Precisa ter um pouquinho de experiência, traquejo, conhecer ferramenta, processo, né? Mas é isso, né? Então, assim, vem para a tecnologia. Né? É o futuro. Né? É o presente. Presente, né? É isso aí. Presente. Tex, obrigado por estar aqui com a gente, por poder dispor aí 1 hora do seu trabalho aí com a gente, viu? Obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade, essa amizade que a gente cultiva, né? O grupo C-Level Tics, ele é um grupo, cara, muito legal, né? Vocês conquistaram uma notoriedade, né? O mercado inteiro se fala ali dentro e é só gente se ajudando. Eu acho que ninguém precisa saber tudo. Mas precisa saber quem sabe. Saber quem sabe. A gente chega em qualquer o caminho. Se alguém sabe o caminho, né? Exato. Alguém sabe o caminho, você vai chegar, né? Então a gente vê várias discussões lá e tem feito conversas temáticas que são, cara, maravilhosas. Né? Então, assim, convido todo mundo a participar também e ser mais ativo. Tem muita gente que olha... muita gente que é só executivo e fica naquela visão só executivo, né? Não olha para o mercado, não faz networking, não faz muita coisa que deveria, né? E se preocupa a hora que perde emprego. Aí, cara, passou muito tempo. Não. Então, networking hoje já era no passado, acho que sempre foi, mas no momento que a gente vive, né? Eu acho que ele é primordial. Ele é uma competência. Se você não fizer... Ontem mesmo eu fui almoçar com um amigo nosso do Conselheiro Trends Innovation, que eu não conhecia ainda ele. Ele falou, vamos almoçar qualquer dia? Eu falei, vamos. Né? O que você faz? Né? Porque não adianta a gente falar Eu falo assim, né? E aprendi isso com o Ricardo Dal Bosco, né? Não adianta eu chegar aqui para você, até que você fala assim, não, eu tenho MBA na Ohio University, tenho MBA na FGV, eu quero saber, você quer saber provavelmente o que eu posso te ajudar. Que problema que eu posso te ajudar a resolver? É isso. Né? E você, o que você pode me ajudar? Que problema você pode me ajudar? E aí a gente começa não é mais um, não é 2. Isso aqui é a soma de 1 mais 1 aqui, não é soma, né? E você falou do papa do negócio, né? O Dal Bosco. Né? Foi o Dal Bosco que me ensinou um monte de coisa também. Então, um amigo, né? Um cara bem querido que me ensinou muito, né? E tem aquele negócio, né? Se entrega primeiro. Sim. Muita gente não se entrega. Se entrega primeiro, cara. Ajude os outros primeiro. O negócio volta. O resultado vai voltar. Vai voltar. O resultado vai voltar, né? Nem espere um obrigado. Só faça porque tem que fazer. Só faça. O obrigado vai vir de várias formas. De outra maneira. Vem de outras maneiras, né? Isso. Mais uma vez, obrigado. Por Obrigado. Com a gente. Eu agradeço. Muito obrigado pelo convite e por estar aqui com vocês. Muito obrigada, Tex. Bom, agradecer agora aos nossos apoiadores, né? Agradecer ao Grupo Take, quando a gente fala ali de projetos personalizados, Talent Acquisition, Digital Workplace e também parceiro oficial da Oracle, então é com a Taking. Agradecer a Soft Expert, né, quando a gente fala aí de plataforma eSuite, com vários componentes, de BPM, GED, Workflow, ESG, ele mesmo, GRC. Cara, conheço muito. Com a Soft Expert. Foi bacana você falar isso, né, porque eu falo assim, dá orgulho de ter uma empresa brasileira que está em mais de 50 países. Já está em 50 países. 50 eu países. Conheço o Ricardo porque ele veio do mundo do ISO. Sim. Né? Ele veio do ISO, né? E eu usei e conversei muito com ele por causa das feiras que a gente ia. E aí eu conheci muito o Ricardo, eu trabalhava muito em processo, SM, e o Ricardo sempre tocou isso. Em 1990 e bolinhas, eu fui num evento chamado Coninfo. Você lembra disso? Não? Em Blumenau. Encontrei o Ricardo atrás de um balcão de madeira com um computador e um software de gerenciamento eletrônico de documentos. Eu falei, isso é muito bom, cara. Nós precisamos levar isso lá para a farma, porque isso aí é muito importante em indústria farma. É isso aí. Né? E o cara, assim, é sensacional. É isso mesmo, Ricardo Lepper. Agradecer a Elo, quando a gente fala ali de serviço nas plataformas SAP e Thomson Reuters, é com a Elo. Com o Valberto, né, que foi um dos primeiros a implementar SAP no Brasil. Obrigada, Fernando, pela presença aqui, representando a Elo. Agradecer a Vipor, né, que é o Ricardinho,
quando a gente fala de Business Analytics, gestão de dados, especialista ali em estatística, principalmente voltado para o mercado farmacêutico, né? O Ricardo, que é o meu substituto oficial. Agradecer a Cisnet, né, quando a gente fala ali de empresa de soluções de infraestrutura e segurança, lá na Cisnet, para falar com o Zé. Muito bom. Perfeito? Falar da Pulse Mais, né? Falou? Eduardo, né? Vamos começar a preparar a turma para virar conselheiro e ajudar os jovens, né? Em vulnerabilidade social. Tem agora, se não me engano, uma turma começando breve. A gente vai deixar o endereço da Pulse Mais aí para vocês poderem acessar e fazer essa boa ação também, que é trazer a sua experiência, a experiência que a gente tem aí de vida e de carreira para esses jovens que precisam entrar na área de tecnologia, que tem muito espaço. E não esqueçam também de se cadastrar na nossa plataforma netvisor.com.br para você... Fazer network, fazer network, né? Se torne um membro lá na plataforma. Toda semana tem um Conecta lá, conhecendo gente nova. Exatamente, né? Toda semana tem o Conecta, e o Conecta é para você ali ter 30 minutos para você conhecer outros executivos, outras pessoas ali, fazer um network de qualidade. Certo? Valeu, pessoal. Obrigado, até a próxima. Obrigada, tchau, tchau. Curtam, comentem, compartilhem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.